Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Lívia, bem-vindos a esse canal e hoje vamos falar de O Auto da Compadecida. Por que vamos falar de O Auto da Compadecida? Porque no dia 10 de setembro, que foi o dia que ele foi lançado no ano 2000, fez 20 anos do lançamento do filme do Auto da Compadecida, que pra quem não sabe foi um filme que na verdade ele veio de uma minissérie, é um dos únicos aqui do Brasil, acho que é o único que veio, que não teve a coisa contrária, né? Que foi um filme que virou uma minissérie tipo a Hebe. Não, ele foi uma minissérie que virou um filme. Ele foi lançado, a minissérie foi lançada em 1999 na Rede Globo. E aí depois eles transformaram em filme. O filme tem 100 minutos a menos do que a minissérie, mas é tão bom quanto, assim, é maravilhoso. O filme, o diretor é o Guel Arraes e o roteiro foi adaptado da peça, né, do Ariano Suassuna, e não foi só da peça Auto da Compadecida, eles pegaram outras peças também para estender um pouquinho mais para fazer a série, né? E quem fez a adaptação do roteiro foi o próprio Guel Arraes, mas também a Adriana Falcão e o João Falcão. Então hoje eu vou falar algumas curiosidades assim sobre o Auto da Compadecida, principalmente coisas que o Matheus Nastergalli trouxe ontem num debate que eu participei, que teve a exibição online do filme, e logo depois teve um debate com o Matheus Nastergalli falando sobre o filme. Também tinha Juliana, que é uma pesquisadora sobre o Ariano Suassuna. Quem montou todo esse esquema foi o Filipe Pitanga, que é um crítico, meu professor de crítica, e também teve a Rony Filgueiras, que fez a mediação aí dos debates, trouxe algumas questões, algumas perguntas, e também teve pergunta da galera. Foi muito legal o debate. Então eu peguei algumas das coisas que o Matheus trouxe nesse debate para falar aqui para vocês. Mas assim, primeiro eu vou começar falando que esse filme ele tem um bando de gente conhecida, né? Além do Matheus Nastergalli e do Selton Mello, que fazem o João Grilo e o Chicó, que são os protagonistas do filme. Ainda tem Marco Nanini, Diogo Vilela, Denise Fraga, tem Lima Duarte, Rogério Cardoso, Bruno Garcia, tem a Virginia Cavendish, que inclusive faz a personagem Rosinha, que não tem na peça. Na peça ela só é mencionada. Aí dentro do filme eles quiseram colocar a Rosinha aparecendo e foi ótimo, realmente foi uma ótima solução. E uma coisa muito importante de se dizer é que o Suassuna, ele gostou dessa adaptação da peça dele. E além disso, ele também disse que o João Grilo, feito pelo Matheus Nastergalli, é o melhor João Grilo que ele já viu. Imagina o Matheus Nastergalli ouvir, né, saber que o autor da obra acha que ele foi o melhor ator que interpretou o personagem deles. Outra curiosidade é que o filme inteiro foi gravado numa cidade no sertão da Paraíba. Antes deles irem pra lá e gravarem no set, eles ensaiaram a peça numa salinha que eles montaram, assim, como se fosse um palco de teatro, colocaram as marcações para os atores já ficarem sabendo mais ou menos, se familiarizarem com aquele ambiente, e na hora de irem para o set ser um pouco mais rápido, já estarem familiarizados, ser mais fácil de fazer todas as movimentações ali no set. Foi muito bom para ele e para o Selton, porque eles ensaiavam juntos ali naquela sala. Então, nesses ensaios, eles foram entendendo mais ou menos como era a atuação do outro e como eles tinham que fazer ali a integração entre eles dois, e que isso, na verdade, foi uma das coisas mais difíceis para ele, de entender a atuação do Selton para saber como seria a melhor resposta dele. E falando nessa coisa de Matheus e Selton juntos, o Matheus disse também que por anos ele ficou achando que ele tinha feito um péssimo trabalho, não péssimo, mas ele não tinha gostado muito do trabalho dele como João Grilo. Ele disse que achou que o Selton fez um Chicó excelente, mas ele ficava assim meio inseguro com a atuação dele, ele não gostava nem de assistir, mas ele falou que agora, já passados 20 anos, ele consegue assistir, ele consegue se divertir como se fosse um espectador comum, como se ele não tivesse feito esse filme, e ele consegue até ver que ele fez uma atuação boa assim. E outra coisa engraçada também sobre a atuação do Matheus, teve uma cena que ele tinha que beber um vinho, só que ele tá usando uma prótese falsa de dente, porque o dente dele é muito certinho. Como ele interpreta um cara que é pobre, que mora no sertão e tal, os dentes dele tinham que ser mais sujos, então ele usa uma prótese dentária. E aí teve uma cena que ele foi beber um vinho, só que nisso que ele foi beber o vinho, a prótese meio que saiu. E aí na hora ele tinha que falar alguma coisa depois que ele bebesse vinho, aí ele falou com a cabeça baixada assim, pra não aparecer que ele tava que a prótese estava caindo. Se você procurar esse frame, ele realmente tá falando meio assim, sabe? É muito engraçado. Depois, quando vocês assistirem de novo, esperem a cena do vinho e percebam que
aquilo não foi de propósito, aquilo foi porque a dentadura dele, a prótese dele estava caindo. Como eu disse, eles gravaram nessa cidade lá, eles foram todos, a equipe toda lá para essa cidadezinha do interior, que se chama Cabaceira, e lá as marcações, geralmente marcação em set, assim, quando você vai gravar, eles marcam os lugares que os atores têm que ficar e tal, com fita adesiva no chão. E lá eles não marcaram com fita adesiva, eles colocavam sacos de areia e coisa assim, para, primeiro, ser mais rápido na hora de marcar, né, fazer as marcações e começar a gravar e tal, para agilizar o processo todo, e segundo, para também não deixar marca ali nos locais da cidade, porque eles estavam gravando na cidade e nos locais dentro da cidade, então eles não queriam deixar essas marcas e machucar, né, o cenário que era vida real. Celton Mello falou que as cenas que ele mais gostava de gravar era quando o Chicó fingia que ele era valentão, porque o Chicó, se vocês assistiram o filme, vocês sabem que ele é tipo um super medroso, e aí ele gostava quando ele tinha que fingir, quando o Chicó fingia que ele era valentão, e principalmente a cena que ele gravou lá na frente da igreja, que ele vai lá falar, finge que ele é valentão e tal, porque o João Grilo supostamente teria feito lá uma cena toda fingindo que ele era um cangaceiro, mas na hora que o Chicó vai lá e fala as coisas, quem sai da igreja realmente é um cangaceiro de verdade, e aí ele fica se cagando. Então ele falou que foi muito divertido gravar essa cena. E falando em divertido, uma coisa que o Matheus falou que eu achei engraçado foi que eles de vez em quando esqueciam, não sabiam muito bem que cena que eles estavam, porque às vezes eles falavam, faz cena 26, e aí eles ficavam, qual é a cena 26 mesmo? E aí, enfim, aí todo mundo ria, e era essa coisa. Eu acho engraçado, interessante essas coisas de set. Nunca estive em um set, quer dizer, já estive uma vez no set de um curta, mas eu gostaria de estar em um set maior. Esse set eu tava com tanto medo de estar ali, que eu nem aproveitei direito para aprender. Então eu queria estar num set para aprender direito como é que é, deve ter muita coisa divertida. O Gale Arraes, ele queria, né? Ele queria que a série virasse um filme. Então algumas cenas ele pedia para eles fazerem um final de uma forma diferente, pensando já nessa transformação, né, pro filme, da série pro filme. E uma coisa também que o Matheus disse foi que um dos momentos mais legais da gravação foi quando a Luísa Arraes, que é, né, uma atriz, agora todo mundo conhece, que fez Amor e Sorte, que passou terça-feira, ela tava lá no set, ela é filha do Gale Arraes e da Virginia Cavendish, e aí ela tava lá, ela tinha 5 anos de idade na época. A Luísa, ela ficou muito feliz vendo as cenas gravadas, né, assim, que eles vão gravando, vai aparecendo, e ela tava lá super prestando atenção, achando tudo o máximo, e aí o Gale falou, se ela com 5 anos está achando isso o máximo, então isso tem capacidade de dar certo, e deu certo. Não à toa o filme, né, é considerado pela Associação de Críticos do Brasil, está no lugar 63 de melhores filmes do Brasil. Ganhou o prêmio de júri popular do Festival Brasileiro em Miami. Ganhou 4 prêmios no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que foi como melhor direção pro Gale, foi melhor ator pro Matheus, melhor roteiro pro Gale, Adriana e João, e melhor lançamento, na época do lançamento, né? E também, tanto o Celton quanto o Matheus falam que a vida deles foi total, assim, antes e depois de Auto da Compadecida, que até hoje tem muita gente que reconhece eles dois por causa do Auto da Compadecida, porque, enfim, como fez tanto sucesso, o pessoal vê, rever, e vai se renovando a plateia, né? E tanto que o Matheus falou que chorou pra caramba no último dia de gravação, assim, depois que acabou, porque ele teve que se despedir de um personagem que foi muito importante pra ele, que ele amou fazer, e foi muito intenso. Todo dia eles estavam gravando durante algumas semanas, então pra se despedir desse personagem foi muito tocante pra ele. E ele chorou muito, mas ao mesmo tempo ele estava muito cansado, exatamente por causa de toda essa rotina de gravação. Essas foram as curiosidades que eu trouxe hoje pra vocês sobre o Auto da Compadecida. É um filme maravilhoso, se você ainda não viu, assista, assim, nosso cinema, assim, no auge, entendeu? A gente tem muita coisa boa, né? A gente tem muita coisa boa. Inclusive eu tô querendo trazer mais coisas aqui sobre o cinema brasileiro, sobre as séries brasileiras, o audiovisual brasileiro, porque a gente tem uma produção, uma qualidade imensa. Então coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês gostariam que eu trouxesse primeiro, que eu falasse mais sobre o cinema brasileiro. Vocês querem que eu fale sobre séries, sobre filmes, sobre atrizes, atores, o que vocês gostariam que eu falasse, diretores, diretoras, porque temos diretoras e muita gente não conhece. Então coloca aqui o que vocês gostariam que eu falasse. E se vocês gostaram do vídeo, curta o vídeo,
Compartilhe para quem vocês acham que deveria ver o Auto da Compadecida. E segue o canal se você ainda não segue, se inscreve e ativa o sininho e coloca todas. Se você não colocar todas, você não vai receber as notificações. Até o próximo vídeo. Um beijo.